animar para a nossa jornada de vida em fé. Mas também sermos exortados, irmãos. Ou em outras versões, admoestados. O que é isso? Levarmos alguns puxões de orelha. Sermos sacudidos. Nos encarar a nós mesmos e o Senhor. Como está a nossa jornada, a nossa trajetória de vida, uma vez que confessamos a fé cristã. Abram aí a palavra de Deus, irmãos, no livro de Mateus. Acredito que o texto que nós vamos tratar, abordar, seja um dos textos mais conhecidos dentro do cristianismo. Capítulo 7 de Mateus, versos 13 e 14. É uma passagem, um trecho bem conhecido, tanto dentro como fora do ambiente do cristianismo. Agora, é conhecido, é confessado, é proclamado, mas pouco entendido. Se eu pedir para levantar aqui a mão, os irmãos ou as irmãs, e perguntar: quantos aqui já não ouviram uma pregação, uma mensagem longa ou curta, desse trecho? Acredito que todos, quase que unanimemente, vão levantar a mão e dizer: eu já ouvi alguma coisa, algum pensamento, alguma pregação, alguma mensagem, baseado nesse texto que nós vamos ler. Podemos começar? Diz o seguinte, Mateus 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, ou seja, por essa porta espaçosa, larga. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram a porta e este caminho. Então, com certeza, muitos de nós aqui já ouvimos mensagens, reflexões, estudos, com base ou a partir desse verso, desse trecho aqui que acabamos de ler. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos. Você veja que Jesus usa aqui os advérbios de intensidade. Muitos são os que estão no caminho espaçoso, nesse caminho aberto, largo, mas ele diz que poucos, que é outro advérbio de intensidade, são os que entram pela porta estreita e estão trilhando o caminho apertado. Esses versos, irmãos, eles são muito citados, são confessados, mas pouco entendidos. Por quê? A síntese do que a grande maioria fazem com base nesse verso é dizer o seguinte: olha, irmão, a vida cristã é uma vida apertada, é uma vida assim, enclausurada. Você não pode olhar para a esquerda, você não pode olhar para a direita, você não pode ir ali na frente, você não pode passar em frente a uma banca de revista, você não pode assistir a esse, aquele programa, você não pode olhar para esse ou aquele local, aquela situação. A vida cristã passa a ser uma camisa de força eclesiásticas. E muitos pastores dentro do sistema religioso adoram utilizar esse trecho mal entendido, mal explicado, mal aplicado, para o quê? Para acachapar a vida dos crentes, para apequenar a vida dos crentes, para deixar o crente simplesmente com a camisa de força. Não pode isso, não pode aquilo, não vá para acolá, não pega aqui, não olhe para acolá, não fale com essa e aquela pessoa. Acachapa, reduz a existência apenas o quê? Olha, vá para a sua casa e da sua casa volte aqui para essa igreja e pronto, o seu ciclo de vida se limita, se reduz a apenas isso. E a pessoa que vive debaixo dessa explicação, a pessoa que vive debaixo dessa aplicação desse trecho, ele cria uma bolha existencial. Como assim, irmão, uma bolha existencial? Porque ele pensa que a vida, o mundo, a existência se limita a ele, a igreja e a casa, e Deus e a bolha que ainda está cobrindo Deus.
é um estilo de vida acachapante, reducionista. É um estilo de vida que atrofia a alma humana. Por quê? Não, mas porque Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então você tem que andar todo encurvado, todo apertado, com a camisa de força, não pode fazer nada. A sua vida se restringe, se reduz, se limita apenas à vida devocional, sacrossanta. Agora, a pergunta que nos cabe fazer é: será que Jesus de fato está ensinando isso? Esse reducionismo de vida, esse acachapamento de existência, esse atrofiamento de alma, como é que se limita? Como é que é o aplicativo de forma bem prática? O que acontece? Eu aceitei Jesus numa denominação XYZ, aí o cara vem para encontrar liberdade, para encontrar a verdadeira vida, para encontrar paz, para encontrar ânimo. Aí leva o cara lá para trás, lá dos bastidores eclesiásticos, e dão uma cartilha doutrinária para o sujeito. Essa cartilha supostamente tem fundamentos bíblicos, mas quando o cara vai ver, é simplesmente o seguinte: você vai ter que deixar de fazer isso e passar a fazer aquilo outro. Que a igreja subentende o que é mal e o que é mundo, e o que é santo e o que é sacro. E a base bíblica é esse texto, porque afinal de contas, Jesus disse que o caminho cristão é estreito, que o caminho é apertado, então você vai se limitar, se atrofiar, reduzir a sua vida apenas aos dogmas eclesiásticos, a esse atrofiamento, esse aperto na vida. Só que a natureza humana, ela não suporta isto, e mais cedo ou mais tarde ela explode como um grande vulcão. Aí o cara diz: olha, tá vendo? O sujeito estava um dia na igreja cantando, dando cabalhotas, pregando, batendo palma, depois está lá no bar bebendo, depois está lá na vida, depois está aí nas dissoluções da vida. Por quê? Porque ele não foi ensinado no evangelho, ele foi ensinado que a vida se reduz apenas a uma vida chamada sacrossanta. Ele é a igreja, a igreja é ele é a igreja é ele, e ele faz do local a divindade e uma bolha que ainda envolve esse local, essa suposta divindade. Não, mas Jesus disse que o caminho é apertado, então a minha vida tem que se restringir a isso. Esta vida tem que ser apertada, eu não posso fazer nada, eu só posso fazer aquilo que a minha denominação local me legitima a fazer. Porque fora disso tudo é pecaminoso, fora disso tudo é profano. Porque Jesus disse que o caminho apertado é estreito, é confinado. Então eu tenho que me reduzir a minha existência apenas ao que a denominação local determina sobre a minha vida. Mas a pergunta que a gente faz é: será que de fato Jesus está ensinando isso? Por que a gente, não olhar esse tipo de conteúdo baseado nesse texto, a gente também não faz nos refletir sobre aquilo que Jesus falou? Por exemplo, em João 10, quando ele diz que eu sou a porta, aquele que crê em mim, entra, sairá e ainda assim achará o quê? Pastagem. Eu pergunto, onde é que há um atrofiamento de vida aí? Onde é que o evangelho me faz reducionista na vida? Onde é que a vida cristã me acachapa a existência? Jesus disse: eu sou a porta, entre, sairá e ainda assim achará pastagem. Aí a pergunta é: como assim, irmão? Entra, sai, e eu fico nesse negócio de entra e sai, e ainda assim vou achar a pastagem? Primeiro, isso denota plena liberdade. Entro, saio por Cristo que é a porta, e ainda assim eu acho pastagem. Mas o que é achar pastagem entrando e saindo, irmão? Isso não é libertinagem? Não, isso é liberdade. Porque o contexto que Jesus disse isso, ele também disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A pergunta que eu faço é: onde é que há um estreitamento de vida aí? Onde é que há um reducionismo de vida? Onde é que há uma camisa de força eclesiástica diante dessa declaração de Cristo? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nada tem a ver com o que o sistema religioso usa desse trecho de Jesus e aplica na vida dos crentes. Abram aí em 1 Coríntios capítulo 3. E vamos ver
entre aspas, esse acachapamento de vida, essa vida reducionista, que muito se utiliza desse trecho de Mateus, para dizer que o cara tem que viver atrofiado, para botar o cara cheio de regras comportamentais e morais, que não pode fazer nada além daquilo que a denominação religiosa determina. 1 Coríntios capítulo 3. E veja se existe da parte de Jesus um convite a esse reducionismo de vida, um convite a esse estreitamento de vida, um convite a esse acachapamento da alma. 1 Coríntios 3, versículo 21. Paulo diz o seguinte: eu estou usando aqui alguns textos apenas para que você compare, por exemplo, com Mateus 7, 13 e 14. E aí depois nós vamos explicar de fato o que é que Jesus disse ali: entrar pela porta, o caminho apertado e espaçoso. Eu estou apenas dando um preâmbulo para que vocês vejam que o aplicativo daquele texto, baseado em outros trechos da Escritura, não tem nada a ver com aquilo que o ensino religioso propõe. 1 Coríntios 3, Paulo diz o seguinte: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Diga assim: tudo é meu. Tudo é meu em Cristo. Aí Paulo vem, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas ou Pedro, seja o mundo. Olha só, tudo é seu, irmão. Tudo é meu em Cristo. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Olha só, irmão, que leque. Olha só essa liberdade plena que o Evangelho nos propõe. Tudo é vosso. O presente, o passado, o futuro. Os ministros do Evangelho. A vida, a morte, tudo é vosso. Porque a vossa vida está oculta em Cristo e em Deus. Tudo é vosso. Portanto, o convite do Evangelho não é esse estreitamento de vida. Não é esse condicionamento comportamental e psicológico que a religião propõe. Não faça isso, não faça aquilo, não olhe para aquilo, não assista aquilo acolá. Reduz a vida, atrofia. É por isso que os escândalos sobrevêm. É por isso que aqueles escândalos não dizem: olha, o cara estava na igreja e de repente está aí, enlouqueceu. E de repente está aí piruando na vida. E de repente voltou para a bebida, voltou para a vida dissoluta. Olha, por quê? Porque ele não foi instruído no Evangelho. Ele foi instruído com base no texto de Mateus 7, que tudo se limita a um estreitamento de existência, que tudo se limita a um acachapamento de vida, que o sujeito bota uma camisa de força psicológica, moral, comportamental, e tenta ir se comportando, serve a Deus, não por amor e por graça, mas por medo. Mas esta alma que está envolvida, inclusa nessas condições doutrinárias, ela mais cedo ou mais tarde, ela papoca, ela estoura, ela não aguenta, porque a alma humana sabe que isso não é verdade. E se ela não tiver a instrução do Evangelho, aí ela realmente vai sair desse estado para um outro pior. Portanto, eu estou apenas aqui citando e lendo alguns outros trechos com os irmãos, para que vocês vejam, irmãos, que a proposta, com base naquele trecho de Mateus, não tem nada a ver com estreitamento de vida, não tem nada a ver com acachapamento de alma. Eu citei o trecho de João, que ele disse que ele vem para que tenham vida e a tenham abundância, e onde Paulo diz que tudo é vosso. Tudo é vosso. Morte, vida, passada, presente e futuro. Mas voltando lá para Mateus 7, irmãos, vem a pergunta: o que é que de fato Jesus está nos ensinando aqui? Quais são os aplicativos ou as verdades que nós podemos ter com base nesse trecho?
Primeiro que nós temos que entender, irmãos, que essa palavra de Jesus, ela não caiu de paraquedas. Primeira coisa que nós temos que entender. Jesus não chegou aqui assim do nada e disse: olha, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Então, primeiro, isso não caiu de paraquedas, isso tem contextos antecedentes e contextos posteriores. Portanto, para mim entender o que esse caminho apertado e o caminho espaçoso, eu tenho que entender os contextos. Primeira coisa a entender, irmãos, que este trecho aqui que nós lemos como texto base, ele faz parte de um sermão que vem lá do capítulo 5. No capítulo 5 de Mateus começou o conhecido, chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, onde Jesus começou com os bem-aventurados, ele foi dando aquelas bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, há todo esse contexto. E este sermão de Jesus vai até o final do capítulo 7. Portanto, primeiro ponto, eu não posso desassociar esses versos 13 e 14 desse contexto total que faz parte de um sermão. Por exemplo, capítulo 7 de Mateus, versículo 28, o que é que ele diz? E aconteceu que, concluindo, Jesus estava concluindo um sermão que vem lá do capítulo 5. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou contextualizando os textos. Começa lá no capítulo 5 e conclui no final do capítulo 7. Então, o primeiro ponto, eu não posso desassociar esse trecho de todo o contexto. Primeira coisa. Outra coisa é entender, irmãos, que muito embora Jesus disse que muitos são os que estão trilhando o caminho espaçoso, e que este caminho conduz a uma perdição, não significa dizer necessariamente, porque a ideia que geralmente nós concluímos, a interpretação que nós damos é: olha, foi para o inferno, está lá queimando no mármore do diabo sendo espetado, foi para o inferno. Primeiro, a pergunta que se faz é: Jesus disse que foi para o inferno? Está aqui no texto o inferno, a palavra inferno? Tá? Não, é simplesmente uma perdição de vida, é simplesmente uma perdição de alma, é um passo dando cada vez mais por degraus abaixo. Agora, o destino, o desfecho de pós-morte, aí é uma seara que não cabe a mim nem a ninguém entrar, mas o fato é que o caminho espaçoso, ele é um caminho de perdição, é uma perdição, é aquilo que o salmista diz: um abismo vai chamando outro abismo, e assim sucessivamente. Mas não imponha ao texto aquilo que o texto não está dizendo. Foi para o inferno. O texto não está dizendo isso. A palavra inferno não aparece aqui, mas é um ciclo de perdição. E obviamente cabe a mim e cabe a você, irmão, cabe a você, irmã, entender o que é esse significado e obviamente examinarmos e trilharmos um outro caminho. O convite de Jesus é: entrai. Primeiro, Jesus está pregando para Israel, que já era as ovelhas da casa, que eram povo de Deus, mas que estavam desorientados, mas que estavam perdidos. Como tem muitos hoje filhos de Deus, crentes em Jesus, desorientados, mal instruídos e perdidos, e andando no caminho largo, achando que por frequentar uma denominação religiosa, ele está no caminho apertado, mas mal sabe ele que está trilhando um caminho espaçoso e que está na condição de perdição de vida. Por quê? Porque ele foi ensinado que estar no caminho apertado é participar de todas as liturgias e compromissos formais e legalistas da sua denominação religiosa. Mas feito isso, vamos primeiro entender, irmãos, o seguinte: primeiro, é uma linguagem de metaforia, né? Não é literal, uma porta, um caminho literal, mas é uma linguagem metafórica. Agora, o que cabe a nós, para sermos mais objetivos,
é nos avaliarmos e entendermos se eu estou nesse caminho espaçoso ou estou no caminho apertado. E como fazemos essa avaliação? Capítulo 7, abra aí o versículo 1, capítulo 7, que é justamente o contexto de todos o texto. Qual é o contexto de Mateus 7, 13 e 14? Nós já vimos que não tem nada a ver com atrofiamento de vida, com acachapamento de alma. Mas vamos lá. Como eu consigo me identificar? Como você consegue se identificar que está no caminho apertado e que está no caminho que é o evangelho, e se está no caminho de perdição, que é um caminho religioso? Outra coisa que é bom entendermos, irmãos, que nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo que Jesus ensina, basicamente é 90% contrário do que a religião ensinava. Era sempre um contraponto daquilo que os fariseus, saduceus e os sacerdotes ensinavam para o povo. Então deixe bem claro isso. Quando nós entendemos as coisas, nós já vamos entender, olha, se Jesus ensina assim, é porque a religião ensina assado. E Jesus vem e dá um outro sentido para as coisas. Qual é a primeira forma de nós enxergarmos que nós estamos no caminho apertado ou no caminho espaçoso? É o quê? Capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Primeiro, outra coisa para deixar bem claro, isso tem nada a ver com céu, inferno, nada. Tem a ver com a existência imediata, tem a ver com esse caminho de vida. Primeira coisa. Mas o primeiro sinal que eu tenho que me avaliar, se eu estou no caminho apertado, segundo o Evangelho, ou eu estou no caminho largo, é se eu tenho o costume, se eu tenho esse espírito, se eu tenho essa inclinação de ficar julgando as pessoas. Não julgue, irmão, não julgue, irmã, as vidas, as almas por aí. É muito comum no sistema religioso apontarem o dedo para as pessoas, principalmente as pessoas que estão lá fora. Porque na cabeça do sistema religioso, quem está aqui dentro está santificado. Mesmo sendo mau caráter, não, mas está aqui dentro é o que importa. Mas quem está ali, aquela pessoa, não, aquela ali não presta não, está fora. Vai para o inferno, é do diabo. Olha aquela mulher ali, ó, sai com um e com o outro, julgando. Olha aquele cara ali, só vive bebendo, está julgando. Não devemos nós julgar a ninguém, irmãos. Todas as almas, diz o profeta Ezequiel, pertencem ao Senhor. O Paulo diz, aquilo que plantamos, vamos colher. Seja bem ou seja mal, independente se eu sou de Cristo ou não. Mas não cabe a mim, não cabe a pastor, seja que pastor for, a bispo, a padre, a papa, julgar e apontar a ninguém. As almas são livres. Não cabe a mim achar, porque eu estou no Evangelho, procurando viver de maneira piedosa segundo o Evangelho, dizer que o indivíduo que não está lá, que está lá fora, que não conhece o Evangelho, vai para o inferno, está perdido, está lascado. Não cabe a mim fazer esse juízo. Então, o primeiro ponto é entendermos que o ensino dos fariseus, que hoje nós podemos dizer que é o ensino religioso, é o ensino que julgava as pessoas. É o ensino separatista. Era o ensino da exclusão e não da inclusão. Engraçado, irmãos, que Jesus pegou esses cidadãos aqui, que julgavam as pessoas, dentro do templo lá em Jerusalém, e disse, olha, o pai tinha 2 filhos. E ele disse para um filho, olha, vai tu e faz tal coisa. Aí um disse assim, não, não vou não. Mas depois foi. Ele disse para o outro, faz tal coisa, eu vou. Mas acabou não indo. Aí Jesus jogou para os fariseus a pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí eles disseram, foi o segundo que disse que não ia, mas acabou indo. Ele disse, pois é, pois saibam que publicanos e meretrizes vos precedem, entram antes no reino do que a vocês. Porque quando João Batista começou a pregar o Evangelho, mesmo daquele jeito dele estranho, avesso, mas os publicanos
que na visão religiosa eram pecadores, eram profanos, eram impuros, eram imundos, estavam aderindo à proclamação de João Batista. Estavam lá se arrependendo e dentro ainda do sistema religioso, confessando e se batizando. Mas os religiosos, soberbos, jactantes, presunçosos, orgulhosos, não aderiram à proclamação da mensagem de João Batista. Por isso que Jesus disse, olha, as prostitutas que vocês tanto julgam, que vocês difamam, que vocês dizem que vão para o inferno, elas estão aderindo, elas precedem vocês no reino de Deus. Os publicanos que vocês tanto malham, criticam e põem no inferno, eles estão precedendo vocês no reino de Deus. Portanto, irmãos, irmão, não julgue a ninguém. Não julgue aquela pessoa que não faz uma confissão explícita da fé cristã que você tenha. Abra em Romanos 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. E vamos entender esse perfil aqui, explícito, de um sujeito que gosta de julgar. E vamos ver aqui o que é que Paulo nos ensina à luz do Evangelho. Romanos capítulo 2. Vamos entender esse texto aqui, contextualizando. Primeiro, que no capítulo 1 de Romanos, Paulo ele dá aqui um tratado de como os gentios, ou seja, os não-judeus, os que não conheciam o Evangelho, viviam de forma dissoluta, fazendo o que não convém, vivendo de maneira imoral, impura, imunda. Paulo lista os gentios, olha, esse é o retrato que nós temos aqui. Aí ele volta agora para os judeus, que se achavam, olha, eu não faço o que esse pessoal faz, olha, eu não vivo como eles vivem, eu não sou profano como eles são, eu não sou impuro como os gentios vivem. Agora, olha o que Paulo diz, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim, portanto, significando que ele está atrelado ainda ao contexto antecedente, és indesculpável quando julgas, ó homem, que quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faz o mesmo. Sabe, irmãos, aqui tem uma verdade muito clara para a nossa aplicação. Se você, irmão, irmã, tem uma língua solta para julgar as pessoas, mesmo que você não confesse com os lábios, mas no coração você julga, olha para os outros de maneira julgadora, o seu olhar pode falar muito mais do que a sua língua, irmão. O seu coração pode julgar muito mais do que uma proclamação sua verbal. No seu julgamento que você faz com a outra pessoa, quem quer que seja, Paulo diz isso. E este perfil aqui, irmão, vamos entender quem é esse sujeito aqui que Paulo diz, ó. É indesculpável, ó homem. Aí você diz assim, poxa, mas o que é esse homem aqui? É um personagem hipotético, certo? É. Agora vá para o verso 17. Você vai entender quem é este homem aqui que Paulo está dizendo, ó. Eis que tu, que tem por sobrenome o quê? Judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus. Em outras palavras, irmãos, Paulo no capítulo 1, ele tratou do perfil pecador de um gentio que vive sem evangelho. Ele deixou bem claro. Agora, no capítulo 2, ele pega o judeu. Por que ele pega o judeu? Porque o judeu julgava e criticava os gentios. Não presta, é profano, é imundo, é impuro. Se quiser entrar no templo, tem que se lavar não sei quantas vezes lá nos tanques. Era cheio desses legalismos, esse restritismo com o povo. Portanto, este homem aqui do verso 1 é justamente um judeu, que tinha o hábito, que tinha uma fé, uma confissão de julgar o gentio, de julgar o próximo, porque o gentio é idólatra, porque o gentio é profano, porque o gentio não tem lei, porque o gentio é impuro, adora ídolos. Então, ele se achava na presunção e na jactância de julgar um gentio. Portanto,
Aquele trecho lá de Mateus 7:1 tem a ver, irmão, com o ensino religioso predominante naquela época, oriundo dos fariseus, dos sacerdotes, que julgavam as pessoas, que assassinavam as almas por conta desse julgamento. E vem Jesus e diz: olha, se você tem esse perfil, se você tem esse costume, se você tem essa alma que julga a alma do próximo, saiba que você está no caminho espaçoso que está conduzindo à perdição de vida. Portanto, o primeiro sinal para nós entendermos se eu estou no caminho espaçoso e que me conduz à perdição, em contraponto, se eu estou no caminho apertado segundo o Evangelho, é se eu julgo ou não a vida do próximo. Se você julga, irmão, se você julga, irmã, saiba que você está a largos passos no caminho espaçoso. Você está no estado de perdição de vida. Você está no estado de a largos passos numa perdição de alma. Sua alma está perdida. Se você julga os outros, se você julga o próximo, saiba que você está, mesmo como crente, numa condição de um caminho perdido. Mesmo sendo cristão, no sentido de que você tem esse perfil julgador da alma das pessoas. E se eu não tenho esse hábito, se eu não tenho esse espírito de julgar as pessoas, de fazer diferenciação das pessoas, saiba que eu estou andando segundo o Evangelho. Esta noite você está sendo instruído no Evangelho. E cabe a você, irmão, cabe a você, irmã, se orientar segundo o Evangelho e dizer: eu tenho isto, eu tenho esse hábito de julgar as pessoas, mas agora, pela orientação do Evangelho, eu sei que se eu tenho esse hábito na vida, eu estou trilhando um caminho espaçoso, e que isto não me convém, e eu vou e mudo a minha direção segundo a consciência do Evangelho. Amém, irmãos? Continuando, qual seria, voltando para Mateus 7, um outro tipo de perfil que caracteriza se eu estou ou não no caminho largo ou no caminho segundo o Evangelho. Versículo 7, Mateus 7, versículo 7. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Aqui é uma linguagem de ironia da parte de Jesus, certo? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque isto é o cumprimento da lei e dos profetas. Qual é o segundo passo para me identificar se eu estou no caminho espaçoso ou no caminho segundo o Evangelho? É se eu conheço ou não a Deus, irmãos. Os propósitos, os planos de Deus, o caminho do Senhor. O profeta Amós, ele diz o seguinte, capítulo 3, ele diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Como é que você pode andar bem com o Senhor se você não conhece os propósitos